E bora para mais uma programação, podcast Pão de Judá, quadro Reciclagem da Visão para você. Mais um episódio, segunda-feira, 22 horas e 10 minutos. Estamos aqui com Laércio de São Leopoldo e Marcelo de Venâncio. Você vai pegar com detalhes aí um pouco destas cidades. Antes quero dar o nosso alô. Boa noite, Marcelo, tudo bem? Tá na escuta? Boa noite a todos aí da mesa, boa noite a todos os ouvintes, que Deus abençoe a cada um de nós essa noite aí. Isso aí, do outro lado da tela temos Laércio de São Leopoldo. Boa noite, Laércio. Boa noite, irmãos, boa noite a todos, que Deus possa nos encorajar, né, tocar para frente essa obra cada vez mais. Isso aí. Você então que acompanha os quadros, né, já conhece um pouco o esquema aqui do Novos do Reino, vá compartilhando agora para que o pessoal vá se lembrando, né, que tem o Reciclagem da Visão na segunda-feira. Vá avisando aí nos grupos. E vamos começando aqui então, começar com o Laércio. Laércio, conta um pouco pra gente aí como que está a obra em São Leopoldo. Passa para nós aí um resumo, né, um parecer de hoje. Sim. E também traz para nós aí quando que tu foi instituído como presbítero, quando que tu foi ungido, só pra gente ter uma noção aí, em poucos minutos. Eu comecei na obra, né, eu tô na obra faz 10 anos, como membro, né, membro do corpo durante 10 anos, e certo dia, em 2016, novembro de 2016, eu recebi a incumbência, né, de tocar, assim, ficar à frente dessa obra. O dia que eu recebi a notícia, até meio que não acreditei, sabe? Sim. Porque por tanta gente, né? E o senhor tem um propósito aí, pensei comigo, né? E então, em dezembro de 2016, fui ungido e a gente está tocando em São Leopoldo. São Leopoldo é uma cidade grande, tem 230 mil habitantes, mais ou menos, né? E nossos cultos é aos domingos às 19 horas. Nós trocamos de horário agora há pouco tempo, né? E estamos com eram 4 grupos familiares, mas agora estamos com 3, né? Um deles encerrou, que a irmã foi recolhida, o senhor recolheu ela. Então estamos com os 3 grupos bem fortes, assim, né? E também nós temos também o evangelismo, né? Que a gente, antes da pandemia, a gente vinha numa batida bem forte em cima do evangelismo, em cima das visitas de casas geriátricas, em cima também de clínicas, né, de dependência química. Então, com a pandemia, meio que obstruiu um pouco a nossa intervenção, a nossa participação, né? Mas agora, como já está bem mais assim, flexível, né, bem, para não dizer que já não tem muita restrição, a gente está tomando agora as visitas nessas casas, nessas repartições de dependente químico. E os evangelismos acontecem uma vez por mês. Antes nós estávamos fazendo em 20 dias, né? Cada 20 dias, 15 dias, né? Mas agora, em função desse calor também que tem feito, né, por último, e a cidade também tem os dias que a gente faz, é final de semana, então a cidade parece que todos eles se combinam, né? Vamos sair da cidade que o Laércio está vindo para tudo. Então eles, né? Então a gente está fazendo um pouco mais espaçado, assim, de uma vez por mês, uma vez a cada 40 dias mais ou menos. Legal, Laércio. Interessante, um pouquinho de São Leopoldo. Vamos lá então, o Marcelo. Marcelo, conta para nós aí um pouco de Venâncio, como é que tá a situação aí e também do momento em que tu foi ungido como presbítero. Isso foi em que ano? A situação tá quente. A gente começou com o Senhor, né? Mateus 16, 18 e João 15, 16 operou na minha vida começou em 2012, mas efetivou mesmo em 2013, né? Na cidade de Santo Ângelo. Quando ali, então, Deus botou as mãos e não tirou mais, né? Me quebrou o que tinha que quebrar, me levou lá na sarjeta, mostrou todo as garras do diabo, né? E depois me tirou de novo o lamaçal de lodo, né? E aí foi então que eu conheci o Senhor, comecei na obra lá em Santo Ângelo, né? E foi assim bem rápido, foi um operar bem rápido. 4 meses a gente já estava liderando o grupo familiar e depois foi avançando. Com 11 meses Deus restituiu a parte familiar. Com um ano de igreja a gente já saiu para a primeira missão. Foram 60 dias lá em Dayatuba para auxiliar na restauração do templo.
E depois de 1 ano e meio, uns 3 anos que eu estava no Senhor, daí veio o chamado para missão. Interessante. Aí a gente rodou e fomos definitivamente para São Paulo, ficamos 3 anos lá, de novembro de 2015 a novembro de 2018. Depois a gente desceu para Curitiba, ficamos 10 meses auxiliando o presbitério de Curitiba, e aí depois, num arranjo que o Senhor fez, um arranjo divino ali, com uma circunstância natural, e lógico que Deus tinha algo espiritual também para fazer, e aí foi onde veio o chamamento para o primeiro presbitério na cidade de São Cepé. Uhum. Em 2019, acho que foi, agosto, setembro, 2019, não lembro direito. E aí a gente ficou 1 ano e meio. E em 2021, Deus nos removeu para Venâncio Aires. Começamos aqui o ano passado, uma recuperação de novo de uma obra, né? São Cepé também foi uma recuperação. E aqui em Venâncio também uma nova recuperação, né? Que tinha um rebanho aqui, mas faltava a presença local, né? Uhum. Para arrebanhar eles e apacentar eles. Aí a gente começou esse trabalho em 2021 e hoje, pela graça do Senhor, aí, graças a Deus, Deus tem operado nessas famílias que ficaram. Deus já trouxe novos, né? Resgatou alguns que tinham ficado, né? Meio que confuso, vamos dizer assim, né? Marcelo. E aí, então, quando Deus voltou com o reino, eles voltaram. Esses que eles estavam tendo grupo familiar ou eles só estavam na cidade? Tinha um grupo familiar que o pastor Flávio atendia de 15 em 15 dias, se não me falha a memória, algo assim, sabe? Então ele vinha aqui presencial e fazia um grupo, sabe? Reunia todos eles e fazia um grupo, sabe? Entendi. Você atende Venâncio Aires e qual mais cidade? Mato Leitão. Que é pertinho? E agora também em Santa Clara. A gente tem um grupo familiar em Santa Clara que já está com as portas abertas lá, só a gente não conseguiu retomar, na verdade. A gente começou esse trabalho lá, só que depois circunstâncias veio e a gente parou um pouco. Agora a família abriu as portas de novo, mas aí aconteceu um acidente com o filho da senhora que mora lá, e aí ela está cuidando do filho aqui em Venâncio. Aí então a gente não voltou, mas já está aberto as portas para um grupo familiar quinzenal, uma vez por mês, na verdade. Agora vai começar em Santa Clara, no interior. E aí em Venâncio a obra é nos grupos familiares ou já se reúnem em igreja, nos cultos? Como é que funciona? Já se reunimos também. O fortalecimento vem pelos grupos familiares, né? Mas aí Deus levantou aqui, através da própria residência, a gente separou um pedaço aqui da nossa residência, né? A garagem, a sala, e montamos a igreja aqui já com transmissão, tudo, desde o ano passado. Tem transmissão, tem tudo, então hoje a gente está com um grupo familiar aqui em Venâncio, nós temos 4 grupos. Hoje abriu o 4º grupo familiar, com a presença já de 5 ovelhinhas novas, né? Que legal. E um grupo familiar é o da Peva, né? Que é na penitenciária, a cada 15 dias, que é um grupo maravilhoso, onde Deus tem feito um operário muito grande lá dentro. Presença de 11, às vezes um pouco mais. Chegou um culto ter 16 detentos lá dentro, né? De uma sala de aula, né? Então Deus tem operado grandes coisas dentro da penitenciária aqui de Venâncio Aires, através desse grupo familiar lá, que a gente está passando o cura interior e mais alguns materiais que o senhor tem dirigido, né? E em Mato Leitão temos 2 grupos também. 2 grupos familiares em Mato Leitão, onde o pessoal lá está já também trabalhando meio que sozinho também, já saem para evangelizar. Graças a Deus entenderam a visão do Senhor, né? Isso que eu te perguntar, Marcelo, como é que tu faz aí com esses grupos aí que são das cidades vizinhas? Tu participa desses grupos fisicamente, virtualmente? Tu conversa com os líderes? Como é que funciona? Eu comecei, na verdade, né? A gente começou em 2021, a gente chegou e aí se colocou a par deles, né? Com muita presença, muito afinco, levando eles para a mesa, colocando eles a par de toda a visão do reino, colocando muito material para eles, colocando compromisso em cima deles, né? E acompanhando toda a obra de libertação. E aí agora, já nesse ano mesmo, eu já não assumo nenhum grupo familiar. Eu não tenho nenhum grupo familiar. Todos eles que dirigem, né? Tem líder em todos. Inclusive hoje eu tive uma surpresa, assim, maravilhosa do Senhor, sabe? Que eu cheguei no grupo familiar lá e eu fui preparado para fazer o primeiro grupo na casa dessa ovelha. Sim. Que é uma das ovelhas caçula aqui.
E cheguei lá e simplesmente, na hora de começar o grupo, ele já estava pronto com a palavra, ele levantou e ele iniciou Que o grupo legal. e Deus disse, unge o homem que ele está pronto. Olha só. Então, todos eles, já hoje, eles se viram lá em Maturetão, eles já saem evangelizar sozinhos, já foi ensinado eles a ungir as ruas, então eles estão ungindo as ruas, estão visitando as casas geriátricas, reunião com o prefeito, eles já acompanham. Então, toda essa parte, assim, a gente passa para eles, acompanha o inicial e depois larga a responsabilidade para eles fazer, né? Para eles ter essa experiência de Deus usar eles lá na frente também, né? Uhum. E esse crescimento, Marcelo, tu acha que é por algum material específico, é por causa de mensagem de edificação? De que forma que tu enxerga? São alguns fatores, não é um fator isolado, mas um dos fatores é você acompanhar o rebanho, né? É você estar ali presente, tirando as dúvidas, aparando as arestas, ensinando o caminho da mesa e, óbvio, colocando materiais específicos, né? Então, de tempo em tempo, Deus, nas orações, nas primícias, Deus me dá uma direção de algum material específico. Olha, manda tal fulano meditar em tal material. Então, eu chamo eles, separo, coloco lá o modelo do monte, todos eles já leram, agora eles estão lendo o kit do presbítero, o Construindo o Presbitério, esses materiais da Igreja na Casa, as reuniões da Igreja na Casa, a gente faz reuniões quinzenais com eles, com os líderes, às vezes um pouquinho mais de 15 dias, mas agora a gente está tendo também uma reunião semanal, que é uma reunião de edificação, onde a gente faz virtual, reúne eles, passa tema para eles meditar, e aí nessa reunião todos compartilham o que eles aprenderam, o que foi exposto, confissão de pecado, e ali a gente ora junto, né? Sim. Para confessar os pecados e clamar para que Deus venha então fazer uma ação divina, né, de libertação e de fortalecimento, né? Então são esses fatores assim que eu vejo que isso agrega esse desenvolvimento neles, né? E tá junto na hora da dificuldade, tá ali pastoreando, né? Perfeito. Interessante. Tá aí os materiais que tu citou, né? São os materiais aí que você pega e já tem uma visão, né, do plano do Senhor. É ótimo que isso que o Marcelo estava citando, né, seja feito sempre este acompanhamento, porque dá resultado, né? A gente tem vários boa noites aqui, o pessoal tá participando. A gente também já tem perguntas aqui pros presbíteros, né, do assunto que a gente tava falando antes ali, do grupo familiar. E a pergunta aqui foi das estratégias dos irmãos para o avanço dos grupos familiares na cidade, né? Se realmente a pessoa que participa do grupo familiar vai convidar uma pessoa que ela já conhece do trabalho, ou se tem esse evangelismo para alcançar as pessoas para trazer para o grupo familiar. Acho que essa aí é a pergunta do ouvinte aqui, que ele quer saber qual é as estratégias para os grupos familiares. Então vamos com o Laércio aí, entrando aí com essa pergunta, Laércio. A gente tem, quando a gente faz o evangelismo coletivo, né, no centro da cidade ou num determinado bairro, então a gente faz uma coleta de nomes, né, de endereços, e procura direcionar ele para o grupo familiar mais próximo dessa localidade. Então o responsável desse grupo, né, o líder, ele se encarrega de fazer essa unção daquele lugar, né, ungir aquele lugar, e depois ele faz também os contatos, né, para puxar essa pessoa para a mesa, né. Então a gente começa a alimentar ela, vai alimentando ela com a dica do mês, com as mensagens, com as ministrações, as escolas, os livros. A gente tem levado bastante o livro Livre-se da Depressão, né, o Dano da Amargura. Então, que na verdade no evangelismo a gente começa a perceber que essas causas assim, são as maiores carências que as ovelhas têm, sabe? Que é voltada para a amargura, retida lá do passado, né? A depressão, eu também fui depressivo, né? Então a gente entra dentro do assunto, do ambiente deles, né? E começa a fazer uma terapia, conversar com eles, procurar entender eles, né? A ovelha, e para puxar ela para o grupo familiar. Aí, então direciona ela para o responsável, né? Daquela região, do bairro mais próximo, e aí então ele passa a alimentar para resgatar ela para o grupo familiar. E Laércio, antes o Marcelo falou um pouco sobre os líderes, né? E você também tem um trabalho assim de reuniões com os líderes de grupo, uma conversa mais próxima, para incentivar ele a se tornar logo um líder de tribo, de exército, um presbítero. Como é que é essa conversa com os líderes? Sim, nós temos uma vez por mês com os líderes de exército. Nós temos 3 exércitos aqui.
né? O senhor, eu acho que está próximo de levantar o próximo, ele está morando, né? Opa. Falta o águia para nós, né? Temos o homem, temos o boi e temos o leão. Então, uma vez por mês a gente faz essa reunião, né? É uma reunião assim de lava-pés, né? Então a gente conversa um pouco, eles trazem as angústias deles, trazem assim as preocupações, como avançar na obra, quais são as estratégias que o senhor tem dado. Então a gente tira um alvo de oração, ora em cima, jejua em cima daquilo, para o senhor nos dar um norte, né? Então a gente vai caminhando nessa forma. E os grupos familiares não é diferente, né? Então agora a gente tem para a próxima quarta, agora a reunião, quarta não, na próxima outra, né? Uma reunião também dos grupos familiares, só dos líderes de grupos familiares. Então está dividido. Reuniões com líderes de tribos, né, e exército, e reuniões com os líderes de grupos familiares. Nós ainda hoje temos... Oi? Pode continuar, Léo. Nós temos três líderes, né, 3 grupos familiares, um bem recente, né, o senhor despertou ela bem rápido, né, para abrir o grupo, e então assim foi de uma valia muito grande, né? E esse grupo ele é um grupo bem próspero, assim, da região onde ele está, né? Ele não que os outros não sejam, todos são, né? Mas esse, assim como ele foi muito rápido, ele pegou a visão, a ovelha pegou a visão, entrou de cabeça e foi embora, assim, que nem o Marcelo estava dando o exemplo ali né, desse grupo que foi montado hoje, que abriu hoje, né? Esse também é numa segunda-feira, e essa ovelha foi tocada rápido e ela entendeu a visão e já logo em seguida já abriu o grupo dele. Ô, Laércio, eu queria, após pandemia aí, que a gente teve parado, inativo aí, quanto a nível de reunião, né? Sim. Você, qual é assim, o que as reuniões dos micros regionais, assim, tem, como você está vendo, assim, o movimento dos micro regionais com relação à renovação de fé, assim, do presbitério, a participação do pessoal da igreja, como você vê isso e qual é a impressão que você tem a respeito do que está acontecendo nos micro-regionais? Eu vejo assim, Sérgio, que, né, o pessoal de São Leopoldo, né, ele frequenta um grande número, né, de frequentadores dos micros regionais, né? Então esse último agora também assim foi né, eu tô até agora meio em transe ainda, sabe, tanto que mexeu, né? Mas eu vejo também que para nós presbíteros, né, é assim, é um impulso, né, é um impulsionar da gente. Muitas vezes a gente oscila, né? A gente acaba um pouco assim oscilando, né? Tem em função de secular, em função de outras coisas do mundo, do meio que a gente está, né? Então, quando tem quando se aproxima, né, do micro regional, a gente sabe que é um óleo que vai derramar, que a gente vai ter que, né, assim, absorver isso, que é o alimento forte, né, para a gente poder nos encorajar e tocar à frente essa obra, né? Sempre dá um reavivamento, sempre, então. Sempre, irmão, sempre dá, sabe? Sempre dá mesmo. Eu estava compartilhando na recepção de sexta-feira, né, que o senhor falava muito comigo, assim, com orgulho, né? E por eu estar, assim, na frente dessa obra há 5, 6 anos, mas 6 para 7 anos, né, e há 10 na igreja, eu achava, assim, que eu não tinha mais, assim, essa questão do espírito, do orgulho. Eu achei que agora acho que eu estou em paz com o senhor nessa questão, né? E de um tempo para cá, o senhor vem falando, me acordando muito, assim, na madrugada, demais, sabe? Até em função da obra, às vezes eu fico me culpando, mas a obra não vai, a obra está devagar, o que está acontecendo? O senhor me ajuda, me dá direção, me dá estratégia, como eu vou fazer, né? E aí o senhor me mostrava muito, assim, a questão do orgulho, né? Daquilo que ainda habita dentro de mim, né? Então, os micros regionais, eu vejo, assim, como um propulsor, sabe? Um impulsionador, né, para nós presbíteros, Ótimo. não só para nós presbíteros, né, mas assim para a congregação, para o corpo, né. Eu vejo assim é um torpedo, né. Amém. É um torpedo mesmo. E para o Marcelo? Vamos. Bora. Amém. Relacionado à questão dos encontros, né, é de suma importância. Eu lembro de uma ministração que falava sobre aqueles 5 pontos da pomba, né. Ela precisa das asas e do rabo para poder dar equilíbrio no voo, né?
E eu vejo os micros assim, é algo que realmente dá um equilíbrio para aquilo que o ministério vem falando nas mensagens ao vivo. É algo que realmente parece que o Espírito tira aquele momento, além de a gente saber que as brasas, quando elas estão juntas, né, o fogo aumenta, né? E ali é uma concentração de espíritos, né? Uma concentração de portais eternos ali naquele lugar, e aonde quando a maioria está no mesmo foco, no mesmo sentido, a gente sente nesse último momento agora como Deus tem equilibrado isso, né, nos micros, e Deus tem conseguido realmente se derramar, fazer obras em mistérios que a gente vê posteriormente, né, os irmãos compartilhando da congregação. Então eu incentivo muito o rebanho, não só a participar da micro-região 1, que a gente quase sempre Deus tem dado graça para fazer uma excursão, mas estou sempre motivando eles para que eles façam também um trabalho de corpo, um auxiliando o outro, né, os que têm carro, né, para ir nos micros mais distantes, né, regando isso que o Senhor tem trazido através do ministério. Sobre 500 quilômetros não é distância, né? Então a gente rega muito e realmente sente essa diferença e sente a motivação deles, né? Então os cultos mesmo pós-encontro, você vê ali os irmãos, tem uns que vão assim, chegam em meio de arrasto já testemunhar, porque vem todo exposto, né? De tanto Sim. que o Senhor bateu no final de semana, né? Mas isso é uma glória, né? Porque o velho homem realmente ele precisa agora desvanecer, né, para que o Espírito possa fluir em cada um de nós nesse corpo, né? Então, os encontros é de suma importância, não podemos perder de forma alguma, né? Legal, Se tiver Marcelo. condição, temos que estar presente. Tem uma pergunta aqui. Vai lá. No culto mundial, Marcelo, foi dito uma frase que dizia assim, que um líder não é aquele que faz todas as coisas, mas é o que administra para que todos façam. Como que tu vê essa frase na tua vida, no teu viver diário? De suma importância mesmo a gente entender isso. Tem um material que está na Editora Vento Sul, nos downloads, lá naqueles estudos bíblicos que se chama Liderança, Administração e Organização. É um material um pouco mais completo do resumo que está no Rebanho Curado. E aquele material me ajudou muito a focar isso, porque quando a gente consegue entender isso, a gente consegue também obter auxílio mais rápido. Porque quanto mais irmãos espirituais a gente tiver do nosso lado, mais rápido você vai conseguir desenvolver o teu ministério. Sim. Então eu vejo e olho sempre para isso, né? E procuro sempre revisar o meu coração para que o meu coração não fique carregado de nenhum tipo de inveja, nenhum tipo de algo assim que me impeça de eu transmitir a outrem tudo aquilo que Deus já me deu. Porque é dessa forma, né, que a gente vai formar as pessoas. Quando eu recebo algo, Deus me deu algo, então eu preciso repartir com aquelas pessoas. Porque mais rápido elas vão crescer, mais rápido elas vão me ajudar e mais rápido também elas vão poder estar sendo usadas por Deus para levantar outras e outras pessoas. E assim a gente entende essa cadeia lá do evangelismo que fala da rede de Jetro, do evangelismo, né, dessa forma. Então tudo isso vem quando realmente a gente consegue desenvolver isso, né? E essa mesma questão pro Laércio também. Sim, Laércio, tu compartilha desse mesmo sentimento? Sim, eu que nem, né, o líder gera líder, né? Líder gera líder, então tem que botar a mão no arado, vamos lá. E a gente faz o mesmo, assim, sabe? Sempre que eu na verdade, eu faço o senhor me deu uma estratégia de que uma vez por mês, tá? Eu peço para um líder do Senhor, né? Um leão, para subir e tocar o culto. Ele conduz o culto, sabe? Então, a gente já conversou sobre isso, agora tivemos a reunião semana passada, agora o próximo eu vou estar direcionando para que ele possa, porque daqui a um pouco a gente está, né, abafando uma obra que o Senhor quer mandar para frente, quer prosperar, está deixando de erguer, de levantar um líder, por achar que ele não está consagrado, ou que ele não tem condições de assumir uma função, ou por achar que ele é inferior ao meu conhecimento ou à minha aproximação com Deus. Não vejo dessa forma, eu vejo que o líder tem que levantar líder, tem que erguer líderes, tem que desenvolver a liderança,
Então eu estou sempre passando para eles, não me envolvo muito, passo, temos que orar em tal lugar, temos que evangelizar, quem é que vai conduzir, quem é que vai puxar isso, né? Então, para poder realmente assim a gente ficar, que nem foi pregado e foi dito, né? E a direção, nós ficamos na retaguarda administrando e botamos o exército a trabalhar. O corpo tem que trabalhar, irmão. Né? Eles têm que se movimentar também. Ovelha gorda não caminha, né? Então a gente tem que fazer elas andar. E o meu pensamento é esse, assim, sabe? Eu vejo dessa forma, né, que a gente tem que desenvolver para capacitar eles, né? Dando a direção que eles sabem também, né? E botar eles a puxar, fazer força no arado. Um material, né? Laércio, que te ajudou nessa caminhada aí, para ter essa visão e esse sentimento? Irmãos, eu gosto muito daquele livro, né? Estabelecendo o Modelo do Monte, tá? Para nós presbíteros, né? É um manual, né? Um manual assim que nos dá toda a direção de como fazer isso, né? De como eu poder assim organizar, né? E também gosto do material, irmão, que é o Rebanho Curado, né? E o Consagração, tá? Junto com o livro Cidade da Depressão. Então eu faço assim uma mescla desses três livros, né? Porque eu vejo que a consagração é tudo na igreja. Né? Se tu não tem consagração na igreja, tu não entende o que Cristo quer falar contigo, tu não vai conseguir enxergar. Né? Eu vou enxergar o Laércio falando coisas do meu mundo lá, do meu trabalho, do meu secular. Então, eu vejo assim que esse livro, Consagração, é um livro que ele tem que ser um livro do teu manual do dia a dia, né? É onde que tu vai despertar para as vontades do Senhor. É onde que o Senhor vai te conquistar, é onde tu vai abrir o teu coração para Ele. Dessa forma, né, eu não vou conseguir entender, não vou ter experiências com o Senhor se eu não estiver consagrado. Então, esse livro, eu acho assim, eu indico a todos, né, que aqueles que não leram, evidente, mas que a gente possa ter isso de cabeceira, né, mas para ler, né, e estudar em cima, né, e meditar em cima, né. Perfeito. E aí, Marcelo, material aí que te ajudou nessa caminhada? São tantos, né? É um compêndio da editora aí que não tem como dizer esse ou aquele, né? Mas é assim, para amadurecimento mesmo e para pegar visão, é o Modelo do Monte, né? E hoje a gente tem aí uma aceleração muito grande através do Aperfeiçoamento Santos e a Escola do Reino, né? Então, esse conjunto assim da Escola do Reino, a gente está agora revisando elas aqui com a igreja, né, e sempre motivando e incentivando até para evangelismo, né, as escolas. São materiais assim de suma importância que dão um processo de libação no nosso crescimento espiritual, na entrega do nosso coração para Deus. Porque o Aperfeiçoamento Santos ali, ele entra fazendo aquela obra de microcirurgias, né? Tirando coisas que a gente não ouve e nem dá para falar, muitas coisas que estão lá, não tem como tu falar numa mensagem em público. E ali, então, são mensagens que realmente ali faz você dobrar serviço para o Senhor, porque a luz é mais forte naquelas mensagens, né? Então, toda vez que eu acesso o Aperfeiçoamento Santos, eu vejo dentro da minha alma, né, que há realmente uma liberação assim maior para o uso do Espírito, né? Então são materiais assim, chaves, né? Modelo do Monte, lógico, né? Que nem o irmão falou ali, consagração, mas essas duas pontas aí da TV Menorá que nos auxiliam, né? Na questão da Escola do Reino e o Aperfeiçoamento Santos é indispensável, né? Para qualquer liderança, quem quer almeja o episcopado aí, né? Verdade, Marcelo. A gente está se encaminhando aqui para o final. Antes eu queria saber aí, começando com o Laércio, rapidamente, os momentos de oração no culto, onde a gente tem aqueles alvos, né, de oração, como que está sendo aí na igreja, Laércio de São Leopoldo? Está sendo produtivo? Está sendo produtivo, irmão. Eu creio que poderia ser mais, sabe? Mas está sendo produtivo. A gente está mudando agora, né, mudando para células, né, fazer grupos, né, pequenos grupos, né. Então a gente... eu acho assim que tá bem produtivo, irmão. A gente já entra num clima da oração, o culto já fica um culto mais assim perceptível, mais leve, né?
Eu acho assim que foi essa direção que o senhor trouxe foi uma bênção, sabe? Uhum. E tu sente? Fica mais tranquilo, mais suave, Sim. a coisa flui, né? O espírito ele vai tomando conta do ambiente, ele vai afastando as impurezas. Muito bom. E tu bom percebeu mesmo. o crescimento na vida dos irmãos aí, que de repente às vezes não oravam tanto, né? Ficou ali meio tímidos, só que nesta modalidade todos têm oportunidade, né? Como é que é aí? Eu vejo, é verdade, eu vejo assim que às vezes, né, tinha alguns irmãos, né? Sempre tem um irmão ou outro que chega um pouco mais atrasado, outro chega mais cedo, né? Uhum. E eu vejo assim que depois que que veio essa direção do Senhor, até os irmãos estão pegando mais juntos, sabe? Estão segurando mais a carga, sabe? O ombro está sendo mais dividido. Bem interessante isso, sabe? O arranjo que o Espírito faz, sabe? Eu comentava com a Varoa outro dia, né? Como pode, né? Um dia antes parecia que era mais pesado conduzir um culto. E agora, com essa estratégia, para essa direção que o senhor trouxe, né? É mais leve, menino. Quando vê, terminou o culto. Poxa, mas já terminou. Sabe? Que legal. Não sei se é percepção minha ou é o conduzido do Espírito mesmo, né? Isso é ótimo, né? Eu vou pedir pro Marcelo. Pedir pro Marcelo aqui, em 1 minuto também, deixar aí como é que está sendo esses momentos de oração nos cultos. Muito produtivo, irmão. Muito produtivo. Observa-se o mover nos ares da cidade, muitas coisas se abrindo na vida pessoal dos irmãos, crescimento espiritual deles mesmo, né? Muita soltura deles para o uso do Espírito. Então tem sido de grande valia mesmo essa dica, né? E tem perseverado, os irmãos têm perseverado, têm chegado mais cedo, né? Então a gente fica ali nesse momento de oração que tem sido muito produtivo, né? E respondendo uma questão rapidamente aí da Ana antes dos grupos, a gente tem um trabalho aqui de evangelismo porta a porta, semanal, 2 vezes por semana, né? Onde a gente leva a Editora Vento Sul e a caixinha de oração no comércio. E esse tem sido uma estratégia, assim, fantástica para adicionar pessoas nos grupos familiares, né, e colocar as pessoas na mesa do Senhor. Então tem sido vendido muitos materiais assim nessas 2 vezes por semana que as irmãs saem ali para fazer esse trabalho. Bacana. Tem dado um retorno magnífico, né? Hoje mesmo 2 ovelhas que estavam nesse grupo familiar são fruto desse trabalho. São a mãe, que é dona de uma loja, e o filho dela estão participando já dos grupos, fruto desse trabalho que chega lá oferecendo a caixinha de oração e divulgando a Editora Vento Sul. E aí ali funciona. Deus faz o resto, né? Que legal, funciona. Vale muito a pena esses trabalhos aí para o Senhor, para o nosso Deus. A gente está encerrando aqui mais um quadro, chegando ao minuto 51. Fica o nosso agradecimento, então, aos presbíteros. Deixar 30 segundos aí para vocês deixar uma consideração final, um recado. Laércio, muito obrigado aí pela tua participação. Eu que agradeço, irmãos, agradeço a oportunidade também de colocar assim, um pouco da obra aqui nessa cidade, né? E peço assim para que os irmãos, né, a gente nesses últimos, né, a gente percebe assim que existe uma carga, né? Uhum. Caiu, será? Ó, eu tô te ouvindo ainda, Lércio, pode finalizar aí. Opa, agora já não tô mais. Marcelo, pode dar tuas considerações finais aí, o nosso muito obrigado. Amém. Eu que agradeço também aí a oportunidade, né, de estar compartilhando a obra que Deus está fazendo no nosso coração, primeiramente, né, que é o ponto-chave, é o nosso coração, não é o rebanho, não é a cidade, mas a obra primeiro é no nosso coração, né, e dizer que para todos os líderes, né, um recado a todos os líderes, né, que por muito tempo eu tentei fazer essa obra por competição, para mostrar para todo mundo que estava sendo feita, né, e nunca deu resultado. E desde que Deus mudou isso no meu coração e me expôs, eu percebi assim que Deus virou uma chave e algo novo tem acontecido, né? Então que todos nós que somos líderes na casa do Senhor venhamos tomar responsabilidade por aquilo que Deus nos colocou na mão, né? E venhamos rever o nosso coração para ver se a gente não está querendo mostrar algo para homens, né? Mas é Deus que nos galardoa e é Deus que nos recompensa, né? Então, deixo aí essas considerações e muito obrigado pela oportunidade. Que Deus abençoe a toda a equipe aí, apostólica aí, e o ministro Sérgio, que seja renovado de dia em dia.